Agora vamos falar sobre a visita de Jair Bolsonaro a Belo Horizonte, presidente que esteve aqui ontem também acompanhando aí, né, a recondução da diretoria da FIENG, falou também sobre a recriação do Ministério da Indústria e do Comércio, prometeu ainda para 2022, fez uma visita a BH, Paulo Leite, que acompanhou tudo, né, Paulo? O presidente Jair Bolsonaro esteve em Coronel Fabriciano por volta de 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, inaugurou e entregou casas populares, veio a Belo Horizonte, foi recebido por apoiadores, foi ao Minas Centro, participou da cerimônia de posse da diretoria da FIENG, eleita para o triênio 2023-2025, e também a celebração do Dia da Indústria. Do evento oficial, a gente destaca isso, vamos para a parte extraoficial do evento. O presidente Bolsonaro, provocado pelo presidente reeleito da FIENG, Flávio Roscoe, quando falava sobre a necessidade que os industriais e que o setor de comércio têm em que seja recriado o Ministério da Indústria e Comércio, interveio na fala e acabou falando que sim, que pretende enviar ao presidente Arthur Lira, porque uma recriação de um ministério ou criação tem que passar pelo Congresso, enviaram ao presidente Arthur Lira esse pleito e ele acredita que até o final de 2022, ou muito em breve, tenhamos reeditado o Ministério da Indústria e Comércio. Enfraquece um pouco a figura do superministro Paulo Guedes, porque é só a gente lembrar que em 2019 o ministro Paulo Guedes ganha Ministério da Economia com Indústria e Comércio e com Trabalho dentro do bojo do Ministério da Economia. Era um superministério para um ministro que tinha poderes de interferência direta na economia do Brasil. Ele perde o Ministério do Trabalho, que vai para a Previdência e que tem Onyx Lorenzoni como ministro, e agora pode perder, ao que tudo indica, a Indústria e o Comércio, tirando do Ministério da Economia a Indústria e o Comércio. Para o setor industrial, para os empresários, é imperativa a criação do Ministério da Indústria e Comércio, porque cria um canal mais direto. Você não tem que ir ao Ministério da Economia, seguir o protocolo de um ministério grande, menos ágil, e por isso os empresários desejam a recriação do Ministério da Indústria e Comércio. Para os empresários é o melhor dos cenários. O presidente Bolsonaro, em campanha, acredita que essa seja um trunfo que ele tem para dar uma resposta aos empresários desse desejo da recriação do Ministério da Economia. E, ao lado dele, estava o governador Romeu Zema, e aí, politicamente, aconteceram desdobramentos dessa visita de Bolsonaro. E, Paulo, até sobre isso queria, te questionar, porque a gente sabe que o cenário em Minas, a gente é um colégio eleitoral muito importante, Há quem diga que quem ganha em Minas Gerais ganha as eleições. E aí, nesse cenário, Bolsonaro, já deu apoio a Carlos Viana, o Carlos Viana que também busca, o governo de Minas, mas também nas últimas visitas a Minas Gerais, ele está tendo uma aproximação muito grande do Romeu Zema. Isso pode indicar alguma coisa? Podemos ter uma mudança nessa indicação de Bolsonaro? Olha, no primeiro turno, ontem em Coronel Fabriciano, estava ao lado do presidente Bolsonaro o pré-candidato a governo de Minas pelo PL, o senador Carlos Viana. E, ao que tudo indicava, quem só vê o evento de Coronel Fabriciano, ao que tudo indicava, o candidato de Bolsonaro em Minas Gerais seria, até a parte da tarde, Carlos Viana. Mas quem acompanhou o evento do Minas Centro percebeu uma relação direta entre Bolsonaro e Zema. Eu acho que se você colocar na balança, e aí vamos analisar sem paixões, vamos analisar cenários, o mundo real. O governador Romeu Zema não tem afinidade alguma, nem ele nem o Partido Novo, com o candidato do Partido dos Trabalhadores. Se nós estamos entendendo que na política brasileira, para as eleições de 2022, à presidência da República, existirá a polarização, ou você é Lula, ou você é Bolsonaro. Porque a polarização está desenhada, não há a criação de uma terceira via. O governador tem
uma vinculação partidária com um partido que tem preceitos rígidos, que é o Partido Novo. E o governador já deixou em outras oportunidades muito claro a boa relação que tem com o presidente Bolsonaro, mas também a relação que tem partidária com o seu partido. Então, o que pode acontecer é que ele tenha uma posição protocolar, oficial, de apoio a Felipe Dávila, o candidato do Partido Novo, e um apoio indireto a Jair Bolsonaro. Por quê? Tudo indica, conversas de bastidores dão como certa, a indicação ao Senado, na chapa majoritária de Zema, que ainda precisa definir o seu vice-governador, mas a indicação do Senado na chapa majoritária seria uma indicação direta do grupo ligado ao presidente Bolsonaro ou do próprio presidente Bolsonaro. Então não resta dúvida que Zema vai caminhar ao lado de Bolsonaro. É ficar tapando sol com peneira. Claro, a política partidária vai lhe obrigar a dar um apoio formal, protocolar, ao candidato Felipe Dávila do Partido Novo, que tem pouquíssimas chances na eleição, mas extra-protocolar, extra-política partidária, lógico, ele caminhará ao lado do presidente Bolsonaro. E isso faz parte de uma lógica, porque você não imagina, entendendo a linha de raciocínio, os propósitos políticos de gestão pública do governador Romeu Zema, você não consegue imaginar que ele caminharia ao lado de Lula para uma eleição presidencial. Isso é inimaginável. Não há o menor cabimento, não há o menor propósito. Então é lógico, e vamos dividir mais uma vez o bolo, que oficialmente ou protocolarmente ele irá com o candidato do Partido Novo, mas que ele estará ao lado de Jair Bolsonaro. Isso ontem o evento da FIENG deixou bem claro. E Paulo, eu acho que até é natural, no sentido que a gente está tendo uma eleição polarizada até para presidente, né? Tudo mostra que a gente não vai ter a terceira via, então está entre o Bolsonaro e o Lula, e aí com a oficialização de Calil nessa aliança com o Lula, é natural também que isso, os eleitores que não votam, no Lula possam procurar uma outra opção. 11h04, a Carol já me deu o sinal que eu tenho que ir embora, que eu tenho que terminar, mas eu tenho duas coisas para falar, duas coisas para finalizar. A primeira coisa, e você, João, não me fez a pergunta de ouro. O senador Carlos Viana? E o senador Carlos Viana, Paulo Leite? Ninguém sabe o que vai acontecer com o senador Carlos Viana. Sabe-se que ele está extremamente magoado, porque o que foi definido com ele anteriormente é que ele seria o candidato, pelo menos em primeiro turno, do presidente Bolsonaro em Minas, mas parece que isso foi por água abaixo e ele não será o candidato presidente Bolsonaro. Ou, se for, terá um apoio meia boca, se é que a gente pode falar aí no português claro.